Olá, eu sou a professora Alcione Souza e hoje nós vamos estudar um pouquinho em matemática sobre tabelas. Você já ouviu falar essa palavra? Sabe o que ela significa? É assim que nós começamos a estudar. Dentro da abordagem educacional por princípios, nós sempre começamos a estudar um novo assunto pesquisando o significado da palavra principal. Então vamos lá? Começando com o que as tabelas podem nos ensinar. O que nós podemos descobrir neste assunto que vai além da matemática. Essa vai ser uma aula incrível. Vem comigo que nós vamos descobrir juntos. E como eu já disse, nós vamos começar primeiro pesquisando o significado das palavras. Uma tabela pode ser também essa plaquinha que segura a cesta de basquete. Esta placa recebe o nome de tabela de basquete, mas ela ainda não é o assunto principal da nossa aula. Existe um outro tipo de tabela que com certeza você conhece bem, é a tabela de preços. Quem de nós nunca viu uma tabela? Existem diversas tabelas de preços. Em restaurantes, lanchonetes, em qualquer lugar onde se presta serviços ou se vendem produtos, existem tabelas para informar as pessoas os preços que se praticam naquele estabelecimento comercial. Bom, uma tabela de preços tem muitas informações matemáticas, mas ela ainda não é o assunto principal da nossa aula de hoje. Para começar a entender um pouquinho sobre tabelas matemáticas, nós vamos pesquisar as palavras. E duas palavras são importantíssimas no entendimento de tabelas para que você nunca mais faça confusão nenhuma com as informações que devem ser registradas em uma tabela matemática. É a palavra horizontal e a palavra vertical. Essas duas palavras são posições. É um nome dado a posições diferentes. E para compreender melhor este significado, nós vamos pesquisar na própria natureza criada por Deus. Depois que conseguimos compreender bem o significado dessas duas palavras que dão nome a posições diferentes, aí sim nós vamos entender todos os conceitos de uma tabela matemática. E quem é o maior amigo para pesquisar significado de palavras? Isso mesmo, o dicionário. E o dicionário deve sempre fazer parte da mesa de estudos de um aluno que estuda dentro da abordagem educacional por princípios. Porque as palavras formam as nossas ideias e a gente sempre consegue pensar melhor quando nós entendemos o verdadeiro significado das palavras. É por isso que a gente começa por aqui, ok? Então vamos lá. Para pesquisar e compreender a palavra horizontal, vamos buscar ajuda na própria natureza. O que é o horizonte? O horizonte é essa região em que a nossa vista parece não alcançar mais. Parece que a Terra terminou e o céu começou. É exatamente onde a Terra e o céu parecem se encontrar. É apenas uma ilusão, na verdade não é isso que acontece. Mas é ali, naquele ponto de encontro, que recebe o nome de horizonte. Nós podemos ver o horizonte em uma região montanhosa, também no alto de uma cidade, exatamente onde o sol nasce e onde nós vemos o poente também. Podemos ver o horizonte quando estamos viajando por uma estrada e quando estamos na praia. Este é o meu ponto favorito para observar o horizonte, o nascer e o pôr do sol. Parece que o mar vai cair por trás, não é? E parece que o sol encosta nas águas. Bom, esta região é chamada de linha do horizonte, porque parece existir realmente uma linha bem reta. E a linha do horizonte está
posição horizontal. Conseguiu compreender? É só lembrar do horizonte para você nunca mais esquecer o que significa a posição horizontal. É a mesma posição em que está a linha do horizonte. Agora vamos entender o significado da palavra vertical. O que precisamos fazer para ver o céu? Ai, o céu é tão lindo! Nós precisamos olhar para cima. É lá que está. E nós podemos ver nuvens em um dia ensolarado, quando o céu fica bem azulzinho. Também podemos ver nuvens acinzentadas, quando o dia está nublado ou no final de uma tarde de inverno. O céu é sempre lindo, com todas as suas nuvens, que adquirem diferentes formatos conforme a posição e a quantidade de vento que passa por ali. Para ver o céu, olhamos para o alto, no sentido vertical. Este é o sentido vertical. Nós olhamos para cima para ver o céu, as estrelas, as nuvens, a lua, seja em um dia ensolarado, em uma noite estrelada. Para ver o céu, você vai olhar no sentido vertical. Garanto que você nunca mais vai esquecer o que é a posição horizontal, porque você vai se lembrar do horizonte, e o que é a posição vertical, porque você vai se lembrar que para ver o céu, você precisa olhar para cima. Muito bem, compreendidos os significados dessas duas palavras, nós podemos agora começar a pesquisar como essas duas palavras estão ligadas a uma tabela. A própria cruz é o encontro do sentido vertical e do sentido horizontal. Jesus foi crucificado e o seu corpo ocupou essas duas posições. Bom, o que a Bíblia me ensina sobre o uso dos meus olhos no sentido vertical e horizontal? Para compreender estas duas palavras que dão nome a sentidos e posições, nós vimos que é necessário usar os nossos olhos para olhar o horizonte ou ver o céu. Muito bem. Então, no sentido vertical, a Bíblia nos ensina que é levantando os olhos para o alto que nós vamos entender onde Deus está assentado. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. É lá que Deus está. E é para lá que os nossos olhos devem buscá-lo. O sentido horizontal. No sentido horizontal, a Bíblia nos ensina a olhar de uma maneira que seja agradável a Deus. Quando olhamos aqui para a terra, para as coisas que estão aqui pertinho de nós, devemos ter olhos fixos em coisas que são realmente importantes. Não devemos olhar para coisas que sejam inúteis, que poderiam contaminar o nosso interior, seja o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, olhar para coisas que provocariam ira dentro de nós, olhar para coisas que nos fariam pecar contra Deus. É por isso que a Bíblia também diz que é Deus quem nos ensina a usar os nossos olhos para olhar no sentido horizontal. E o Salmo 119, no versículo 82, nos ensina da seguinte maneira. É uma oração do salmista a Deus. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Então é Deus quem vai nos ensinar sempre a usar os nossos olhos no sentido vertical e horizontal. Ficou claro até aqui? Então, já fizemos a nossa pesquisa de palavras, pesquisamos essas palavras biblicamente e agora nós vamos entender academicamente o que é uma tabela matemática. Bom, a tabela matemática é um desenho formado por traços retos na posição horizontal e na posição vertical. Os traços horizontais formam as linhas de uma tabela e
os traços verticais formam as colunas. Colunas, assim como em uma construção. E as tabelas, que possuem linhas e colunas, elas formam exatamente este desenho que você pode ver por aqui. Quais são as características de uma tabela matemática? Toda tabela precisa ter um título para explicar o assunto dela. O título não pode ter a palavra tabela. Nós já sabemos que é uma tabela, não há necessidade nenhuma de ter o título ali. As tabelas são usadas para organizar informações. As informações que poderiam estar dentro de um texto vão ser organizadas dentro deste desenho de linhas e colunas de forma numérica, com as informações bem organizadinhas ali. As informações da horizontal e da vertical precisam estar ligadas, relacionadas entre si. Elas não podem ser colocadas de uma maneira qualquer dentro da tabela, não podem ser dispersas ali. Muito bem, e a tabela também pode ter dois tipos de variáveis. Variáveis, o que é isso? Um tipo de variável ficará escrito nas linhas, no sentido horizontal, e o outro tipo ficará escrito nas colunas, no sentido vertical. Então, agora, vamos ver como essas características aparecem em um exemplo de tabela. Aqui nós temos uma tabela com nomes de esportes, com números e também com, parece ser, nomes de turmas. Mas o que falta nessa tabela para nos dizer qual é o objetivo, o assunto dela? Isso mesmo, está faltando o título. O título da nossa tabela é Preferências Esportivas nas Turmas do Colégio. Então, por meio deste título, nós conseguimos compreender que essas palavras são esportes preferidos. E isto aqui que está em cada uma das linhas da tabela são os nomes das turmas deste colégio, ok? E estes números que estão aqui expressam quantidades de alunos que preferem cada um dos esportes. A minha tabela tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas e uma linha que foi usada para colocar o título das colunas, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então, é uma tabela de 5 colunas e 6 linhas. Muito bem. A primeira variável são os nomes dos esportes que estão na primeira linha. E a segunda variável traz o nome das turmas que estão escritos na primeira coluna. Então, agora, vamos entender um pouquinho algumas informações, porque eu disse no slide anterior que as informações de uma tabela não podem simplesmente ser jogadas de qualquer maneira. Elas têm que estar conectadas, linha e coluna. Exatamente no encontro de uma linha com uma coluna é que nós percebemos essa ligação entre as informações. Então, vejamos. Quantos alunos preferem o esporte natação na turma do 4º ano? Então, vamos ver onde essas duas informações vão se encontrar? Eu vou até a coluna natação e desço em direção à linha onde está registrada a turminha do 4º ano. Então, eu tenho aí a resposta. 4 alunos do 4º ano preferem o esporte natação. Mais um exemplo. Eu quero saber agora quantos alunos do 2º ano preferem o esporte futebol.
Eu vou até a coluna do futebol, desço até a linha da turma do segundo ano e exatamente aqui, onde as duas informações se encontraram, onde elas se conectaram, é que eu tenho a resposta para a minha pergunta. Ok? Vamos caminhar mais um pouquinho no aprendizado sobre tabelas matemáticas. Vamos agora raciocinar para entender quais são os princípios por trás deste assunto tabela. Quando nós entendemos o princípio, fica muito fácil fazer qualquer tipo de exercício matemático depois. Por isso que é tão gostoso aprender por princípios. Qual é o princípio que organiza o assunto tabela matemática? As informações de uma tabela precisam estar ligadas, relacionadas entre si, de uma forma bem organizada, nas linhas e nas colunas. Linhas e colunas têm que se conectar. Muito bem. A tabela também precisa de um título para mostrar o que essas informações têm em comum. As informações dos esportes mostra esportes preferidos. E as informações das turmas têm em comum, que são os alunos que preferem os esportes. Percebem? O título também mostra a conexão das informações, linhas e colunas conectadas. Acho que você já está desconfiando qual é o nome do princípio que organiza este assunto. Qual é? Raciocinando. Nós falamos de conexão e exatamente no ponto em que linha e coluna se encontram, se conectam, nós temos aí o princípio de aliança. Muito bem. O princípio de aliança é aquele princípio que fala de conexões, de coisas em comum. E na matemática, as tabelas expressam este princípio de conexão, princípio de aliança. Quando duas coisas, quando duas pessoas, quando dois assuntos estão conectados, eles expressam o princípio de aliança. Bom, e agora que nós já pesquisamos as palavras, pesquisamos essas palavras biblicamente, entendemos o que a Bíblia nos revela a respeito do sentido horizontal e vertical, pesquisamos o assunto tabelas academicamente, quer dizer, os conceitos matemáticos, as características de uma tabela, identificamos o princípio que organiza este assunto. Nós agora podemos elaborar uma ideia guia. O que é ideia guia? Sempre que nós falamos sobre ideias, nós pensamos naquilo que a nossa mente é capaz de criar, não é mesmo? Então, e guia é aquilo que nos orienta, que nos leva por algum caminho. A ideia guia é uma frase de conclusão sobre a minha pesquisa. É esta ideia guia, esta frase de conclusão, que vai guiar, que vai me orientar nos estudos sobre tabelas. Sempre que eu estudar tabelas, eu vou me lembrar da ideia guia. Ela é muito importante. E essa ideia guia deve ser escrita como uma frase de conclusão. Na ideia guia, você sempre precisa colocar o nome do princípio, as palavras pesquisadas e algum conceito do assunto que está sendo estudado. Você seria capaz de elaborar uma frase sobre tudo que nós já aprendemos até agora? Esta frase será a sua ideia guia. Pense um pouquinho. Eu vou te ajudar. Esta é a frase que eu elaborei, mas pode ser que você, usando o seu próprio raciocínio, elabore uma ideia guia diferente. A frase que eu elaborei é esta:
Trabalhar com tabelas matemáticas me ajuda a organizar informações, identificar o que elas têm em comum e recordar que, em aliança com Deus, posso olhar para o que é certo, no sentido vertical e no sentido horizontal. Ok? Então, sempre que você fizer agora os exercícios matemáticos sobre tabelas, você vai se lembrar que elas existem para te ajudar a organizar as informações, para identificar o que elas têm em comum e também recordar que é a aliança com Deus que vai te ensinar a usar os seus olhos corretamente, para que você olhe sempre no sentido horizontal e vertical para aquilo que é certo. Não é bacana estudar por princípios? Você aprende matemática e aprende ainda mais sobre o mundo que Deus criou. E agora? Vamos relacionar tabelas com a nossa própria vida? O que as tabelas vão te ensinar para você usar para sempre, em qualquer época, sendo criança, adolescente, jovem ou adulto? Para onde devo olhar? Tudo que é horizontal me faz pensar nas pessoas, nos lugares, nos objetos, nas atividades que eu faço aqui na Terra e que um dia se acabarão. Nós olhamos no sentido horizontal e enxergamos a nossa vida, tudo aquilo que está ao nosso redor. E se você permanece olhando somente no sentido horizontal para tudo que te acontece, sem a palavra de Deus, você poderia se tornar alguém egoísta, que pensa apenas em si mesmo. Para onde devo olhar? Tudo que é vertical me faz pensar no céu, em Deus, no poder que Ele tem e naquilo que é eterno, que vai durar para sempre. Olhar no sentido vertical pode te tornar alguém generoso, se você estiver em aliança com Deus por meio de Jesus. É Jesus que vai te conectar com Deus. E essa conexão com Deus, por meio de Jesus, vai te ajudar a olhar para o que é bom, tanto no sentido horizontal, quanto no sentido vertical. Ficou claro? Eu tenho certeza que a partir de agora você está preparado para resolver muitos exercícios sobre tabelas sem nenhuma dificuldade. Vamos lá? Agora é hora de praticar. Então, tchauzinho e até a nossa próxima aula!